Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. TVBI 11, vale a pena? Venha saber. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 89,85. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,18%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,95, ou seja, ele está sendo negociado com 5% de desconto. Contudo, eu acho que o desconto é até maior. Eu já falei isso no vídeo anterior. Eu acabei de gravar um vídeo sobre o VGIP e lá eu tento explicar um pouco sobre isso. Então, para mim, o desconto é até maior do que esses 5% aí. É um fundo que negocia com altíssima liquidez. Atualmente ele está negociando com 2,5 milhões em média por dia. E é um fundo que vem do cenário de recuperação. Ele vem com uma variação positiva de 13,18%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que surgiu, ele veio ao mercado antes da situação pandêmica, lá em março de 2020. Ele é um fundo de base 100. Quando ele veio ao mercado, pouco tempo depois, começou a ocorrer aquela euforia de mercado lá do final do ano de 2019. E esse fundo também teve a negociação das suas cotas lá nas alturas, chegando a ser negociado ali na casa até de 120, 125 reais. Quando ocorreu o fenômeno da pandemia, né, as suas cotas foram jogadas para baixo de 70 reais. Entre aspas, mas rapidamente o fundo se recupera. Ó. Desde março de 2020 até mais ou menos ali o final de março, até o final do ano de 2020, o fundo praticamente voltou ao patamar ali de 100 reais, seria o seu valor patrimonial. Ele até ultrapassa esse valor, vindo ali até mais ou menos março, num patamar de mais ou menos 110. Contudo, no ano de 2021, isso foi um evento meio de normalidade. Os fundos, principalmente os fundos de papel, tiveram um certo recuo. E aí a gente vê as cotas desse fundo recuando, próximo ao seu valor patrimonial de 100 reais. Durante o período eleitoral, os fundos de tijolos até que se recuperaram, mas os fundos de papel continuaram caindo e com esse fundo não foi diferente. E aí ele sai desse patamar de 100 reais e aí rompe a barreira até dos 90 reais, sendo negociado ele na casa de 88, 87 reais, mais ou menos nesse valor. De abril de 2023 para cá, o fundo vem no cenário de recuperação, quase voltando aos 100 reais, mas esse mesmo fenômeno eu mostrei recentemente com o fundo VGIP, que é o vídeo que eu gravei antes desse aqui. Olha só, o mercado de fundos imobiliários e também o mercado de ações também não deixa de ser diferente. É um mercado rentista e imediatista. O que isso significa? Que o pessoal quer renda. Se a renda não está boa, se a renda cai, geralmente a cotação vai cair. Então esse mesmo fenômeno aqui, coincidentemente, o fundo anunciou um dividendo menor do que ele vinha anunciando e aí as cotas caem. Por quê? Para o mercado receber o mesmo dividendo que ele acha justo receber, e como o dividendo foi menor, então ele derruba a cotação para que o yield do dividendo seja atrativo. Esse é um fenômeno que você vê se repetindo comumente, tá? Pode ver que isso é normal. Continuando aqui no site, aqui agora a gente vê informações sobre o nome do fundo, CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. No quesito de taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta ali com mais de 92 mil cotistas e mais de 11 milhões de cotas emitidas. Então hoje é como se o fundo estivesse valendo R$ 94 reais, mas ele é um fundo de base 100 que não tem inadimplência, não tem perca patrimonial, não tem nada nesse sentido. Então de 100, poxa, esse fundo vamos supor que ele vale a 97, 98, então não vale só 94, pelo menos, não na minha humilde opinião. Por isso que eu acho que o desconto é maior do que eu falei lá no início do vídeo. Esse é um fundo que tem um valor patrimonial de 1 bilhão e 40 milhões e o último dividendo entregue pelo fundo foi de 85 centavos. A gente vai ver aqui mais à frente os dividendos do fundo, tá, o que ele vinha entregando. Isso aqui, na minha humilde opinião, corroborou para a cota ter despencado como ele despecou recentemente. E aí, continuando no site, o que a gente consegue observar? O yield médio do fundo. Então esse é um fundo que lá nos idos de 2019, 2020, o yield era menor, até porque a questão do cenário era outra, né? Então o fundo entregava um yield entre 0,6 e 0,9. Inclusive, se nós tivéssemos um cenário de tudo mais ou menos equilibrado, um fundo igual a esse, o normal dele estar entregando era 0,9, 0,8. Esses dividendos que às vezes vê de
1%, 1,2% e tal, o mercado está muito mal acostumado, isso é algo fora da média. No decurso do tempo, como a inflação disparou, esse fundo chegou a entregar 1,20, 1,80, 1,2 ou 1,5, mas tudo é uma certa anormalidade. Houve a deflação lá no ano de 2022. No ano passado, o fundo chegou a entregar durante um período 1,2 de taxa. E agora os últimos dividendos do fundo foram, o yield, né? Foram menores, na casa de 0,75. Vinha melhorando para 0,9, até chegando próximos a 1,2. E aí, frente ao que ele vinha distribuindo, né, esse último dividendo agora anunciado foi bem menor. Nominalmente dizendo, a entrega do fundo já também não é algo assim que tem tanta disparidade, igual a gente viu no gráfico lá de cima. Então, ele só, a média chegou a entregar ali 0,60, 0,90, 1,95, 1,24, mas é algo atípico, mas em média 1,12, 1,50, mas na média aí, ó, entre R$1, 1 e pouquinho, isso é o mais normal atualmente do fundo entregar. E aí ele vinha entregando, ó, vamos ver aqui no valor nominal. Ele vinha melhorando, ó, ele tinha saído de patamares baixos, ó, 70, 75, 80, 85, e aí o pessoal animou, ó, 1,5, 95, 1,8, 1,11. E aí no dia 10 de junho, o fundo pagou no dia 17 de junho 85 centavos. E aí o pessoal se decepcionou com esse valor aqui. Mas pessoal, eu vou mostrar lá dentro do relatório gerencial, na parte de DRE, que o fundo ele não cria dinheiro do nada. Ele sempre vai pagar referente à inflação que ele está atrelado ali. Se a inflação disparar, a tendência é que o fundo pague mais. Se a inflação cair, a tendência é que pague menos. Infelizmente, eu não gosto de fazer cenários futuros, para mim isso aí é, sabe? Não gosto muito de tentar ficar adivinhando cenários futuros, mas eu acredito que vai haver uma disparada na inflação aí. E caso isso ocorra, isso não é bom, tá? Mas o fundo vai começar a entregar mais aí. Vamos ver se esse cenário se concretiza. Continuando no site, a gente vê o yield médio, que é a rentabilidade do fundo. Então, esse fundo ainda não tem 5 anos, ele já tem quase 5 anos. Mas nesse decurso do prazo aí, o fundo vem com uma ótima rentabilidade. Ele gerou ali 54% de rentabilidade, enquanto o CDI de período foi 46%, o IPCA 32%, o IFIX 27% e o índice de dividendos das ações 58%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere aí fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Torne-se membro aí do nosso canal. Nos ajude aí a financiar o nosso canal. O clube de membros é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz uma extrema diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, vocês aí vão ter acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo e ainda tem desconto na planilha de controle financeiro. A nossa planilha de controle financeiro, ela tem muita funcionalidade, é um ótimo produto, barato, acessível. E aí, ela vai te ajudar na sua organização de ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e ainda vai te ajudar até mesmo a decidir em quais ativos investir. Ela te ajuda nesse poder decisório. Então adquira a planilha, porque além de ser um ótimo produto, você ainda vai nos apoiar financeiramente aí. Ajude aí, desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos aí com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquire os nossos e-books, porque eu acredito aí que vocês vão estar nos apoiando imensamente. Então, desde já, muito obrigado. Recentemente, a gente tem tido uma procura aí por mentoria, consultoria, estruturação de carteiras. Se você tiver interesse na prestação desse serviço aí, manda uma mensagem pro meio do canal ou pro Instagram, que a gente vai tentar atender e ver se consegue te ajudar de alguma maneira, tá? Eu não faço indicação de ativos. O objetivo disso aqui é tentar te ajudar no seu poder decisório. Então, se tiver interesse, só mandar uma mensagem que a gente vai tentar ajudar. Então, pessoal, aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial. Infelizmente, né, tá com um pouquinho de atraso, uns 2 dias de atraso, pelo menos referente ao histórico que eles vinham entregando. Ainda não saiu o relatório referente a essa última entrega de dividendos, então tá com certa defasagem aí. Isso já é um ponto assim que é nada demais, mas assim, o ideal seria eles terem entregue já esse relatório. Contudo, gente, a VBI foi comprada 50% dela pela Pátria, e agora a Pátria também adquiriu toda a CSHG lá, né, pessoal da Credit Suisse. Então, pode ser que esses fenômenos estejam atrasando de uma certa maneira aí, né, os relatórios e tal. Acho que pode estar acontecendo alguma coisa nesse sentido. Então, aqui a gente vê
o relatório do fundo. É um fundo muito amplo, tá? No que ele pode investir. Ele pode investir em diversas situações, ó, CRIs, LHs, que são letras hipotecárias, LCI, letra de crédito imobiliário, LIGs, letras de garantia imobiliária, FIIs, CEPACs, FIDICs, assim, ele tem uma ampla liberdade para estar investindo. As taxas cobradas pelo fundo são 1,05, sendo que 0,9 vai para a gestão. Um ponto bem bacana do fundo é que eles não cobram performance. Continuando aqui no nosso relatório gerencial, esse é um dos pontos que eu gosto bastante do fundo. Eles têm critérios já pré-determinados e eles seguem aquilo que eles estipularam, sabe? Então, eles têm todo um segmento nos quais eles podem investir, mas eles têm diversificação por segmento, um máximo de 10% do patrimônio por um ativo imobiliário. Eles têm um máximo de 25% do patrimônio por ativos subordinados. Então, ativos de mais risco vai ser no máximo 25% do portfólio. Até 25% do patrimônio alocado em uma única região metropolitana, exceto São Paulo, que São Paulo é o coração do país. Baixo risco na composição do portfólio, a análise de rating deles mesmos, né? Aqui ele fala sobre o spread que eles buscam. E 100% da carteira tem garantia imobiliária. Isso aqui eu acho importantíssimo aí. São boas garantias. Aqui ele traz um resumo, como é que está a carteira hoje do portfólio do fundo, né? Então o fundo tem um patrimônio aí de 1 bilhão e 36 milhões e na data de fechamento do relatório ele estava valendo ali 1 bilhão e 37 milhões. Ó. A cota e o seu valor patrimonial estava bem em linha. Lembrando que isso aqui tem a ver com marcação a mercado. Mas a gente viu que recentemente caiu, teve a queda na cotação do fundo. Então hoje, esses FIIs do fundo, esses CRIs, estão gerando aí 15% de yield. Isso dá uma referência de IPCA mais 9. E os fundos imobiliários aí do portfólio estão representando ali 10%, 86% de CRIs, 10% de FIIs, dá dando um yield de mais ou menos 13%, isso aqui dá IPCA mais 8,8%. E o fundo ainda tem ali mais 2,9% em caixa. O fundo tem uma certa reservinha ali de 19 centavos ali acruado, né? E isso aqui eu falei no vídeo também lá do VGIP. Na data em que eles fecharam o relatório gerencial, o fundo estava sendo negociado a R$ 94,00. Isso trazia uma média para a carteira aí, ó, do resultado do fundo, de IPCA mais 9,4. Se esse fundo voltasse ao patamar ali de mais ou menos R$ 99,00, seria mais ou menos seu preço justo, isso aí diminuiria para o IPCA mais 8,9. Quem compra a R$ 99,00 recebe mais ou menos IPCA mais 8,9. Só que atualmente o fundo caiu para R$ 89,00. Então hoje é como se ele estivesse dando ali IPCA mais 9,9. Eu mostrei lá, eu fiz uma simulação lá no vídeo do VGIP, mostrando, por exemplo, essa diferença de 1% aqui. O que ela daria no longo prazo? Gente, a diferença é brutal. Então, assim, eu acho que não se deve buscar, assim, loucamente você ter uma ótima performance, uma ótima rentabilidade, um ótimo resultado. Acho que isso não é o que deve ser objeto de busca e tal. Mas, se você gosta de um ativo e tem chance de comprá-lo mais barato, isso vai indiretamente melhorar a sua performance, o seu yield on cost, o seu preço pessoal vai melhorar e muito. Então, acho isso sendo bem vantajoso. Eles falam de distribuição por cota, a gente já viu anteriormente, né? Ele fala sobre a exposição no Rio Grande do Sul. Eu não vou ler aqui para vocês, mas em resumo, os ativos que eles têm exposição ao Rio Grande do Sul não sofreram com a tragédia, com as questões graves e drásticas que ocorreram lá. E eles falam que eles têm bastante solidariedade, tristeza profunda com a questão lá e tal, tá? Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção. Continuando no relatório, ele mostra a sua performance. E aqui é um ponto interessante que o fundo tem uma rentabilidade aqui, ó, bem superior ao CDI líquido. E que bom aqui que eles trazem o CDI líquido. Por quê? Ora, sobre taxa Selic, essas coisas, incide imposto de renda, né? Então, no acumulado do período aí, ó, o CDI do período foi 36% aí de acúmulo, desde a existência do fundo. Isso dá uma média de 7,9% ao ano líquido. Então, essas pessoas que ficam iludidas olhando para um CDI de 13% igual estava antes bruto, agora 10,5% bruto, líquido é bem menor. Sendo que o CDI, ó, tem oscilações de curso do tempo, sabe? Que depende da taxa Selic e tal. Então, enquanto isso, o fundo entregou aí, livre de imposto de renda, 63%. Então, assim, o dobro da rentabilidade do período aí. Então, na minha humilde opinião, um fundo com ótima performance, principalmente comparativamente ao CDI. Apesar disso não ser algo comparável, né? Mas como as pessoas gostam de fazer comparação, tá aí uma prova que ativos de renda variável, sim, tendem a render mais que a renda fixa no longo prazo. O fundo vem melhorando a sua base de cotistas, que era 74 mil, e atualmente passou de 92 mil cotistas. E aí, continuando aqui no site,
a gente vê sobre o portfólio do fundo. É um portfólio com devedores pulverizados em diversos segmentos, ó, varejo, shopping, loteamento. Eles têm até multipropriedade, que é um setor arriscado aí, mas são percentuais relativamente pequenos, né? Não é nada que venha afetar severamente, ó, em torno de 10% do portfólio. É algo totalmente controlado. É um fundo com ampla diversificação geográfica, é outro ponto bem interessante aí que eu vejo do fundo. E aqui a gente vê o portfólio do fundo. É um fundo que tem, já viu isso anteriormente lá, né? 92% do seu portfólio indexada a IPCA, 8% indexada a CDI. Taxa média do seu IPCA, ó, IPCA mais 9, CDI mais 3,8. Ele mostra o seu LTV médio da carteira, que é de 53%. Em resumo, a cada R$ 53 de dívida, o fundo tem R$ 100 de garantia, mas como ele mostrou lá no início do vídeo, ele tem garantias imobiliárias, garantias reais de imóveis, né? Acho isso aqui bem interessante. Aqui ele traz um rating eu não dou tanta importância assim, mas são ativos também, ó, de alta qualidade de crédito, né? Isso aqui é um ponto muito positivo do fundo. E aqui a gente chega na DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Infelizmente o fundo, ele não traz comparativamente com outros meses para a gente fazer as comparações, para mostrar isso aqui, ó. O que é que o fundo recebeu de juros, o resultado de FIIs e tal, porque aqui daria para a gente ter uma noção, comparativamente com outros meses, a queda, né? Além do mais, ele não tem um relatório mais recente aí, desse mês, ele entregou menos. Enfim, a gente vai fazer o cálculo aqui das taxas do fundo, baseado no acumulado dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, o fundo gastou ali, em média, 11 milhões e 200 mil. Lembrando que ele não faz um destrinchamento das despesas. Muito provavelmente, não é tudo isso aqui que vai para o Bolsa Gestão. Existem outras despesas operacionais aí que não necessariamente é para pagamento dos gestores. Mas como eles não fazem esse destrinchamento aí das despesas, nós vamos considerar como sendo tudo aí. Então a gente vai pegar aqui, ó, 11 milhões e 200 mil. Isso aqui vezes 100, dividido por 115 milhões. Então, no quesito de taxa, esse fundo está muito mais barateiro do que o VGIP. Então, está sendo uma média de 9,73, quase do limite ali do que eu acho aceitável. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta aí. Comenta aí pra nós o que você achou desse fundo. Você tem ele no seu portfólio? Nós ainda vamos voltar para ver mais sobre a carteira do fundo e coisas nesse sentido aí, tá bom? Você tem ele? Você gostaria de tê-lo? Você acha que ele é um bom fundo? Você gosta do resultado aí que ele vem entregando? Você acha que a gestão vem fazendo um bom trabalho? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Lembrando que eu tenho esse fundo no meu portfólio. Ele é um dos fundos mais queridos que eu tenho. Eu gosto bastante da gestão, do trabalho, da diversificação, da segurança que esse fundo traz. E acho que esse é um fundo de médio risco, mas para quase high grade. Acho ele até de baixo risco. Então gosto bastante e acho que é um dos melhores fundos de papel do nosso mercado aí. Agora, o fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim. Lembrando, eu tenho ele, eu sou conflitado, tá? Então isso não é indicação de compra, venda, manutenção do ativo e nem significa que vocês devam ter esse ativo no seu portfólio. Nós temos aí um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para tentar monetizar o canal. Já atingimos a primeira meta, que era chegar aos primeiros 50. Nos ajude a chegar agora aos 100. Vá lá no canal e se inscreva. Desde já, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. E aqui eu gostaria de reiterar aquele recadinho. Você tem interesse, está precisando de ajuda, a gente teve muita procura recente, tá? Então, se você precisa de uma mentoria, consultoria, uma ajuda na estruturação de carteiras e quiser nosso apoio aí, pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que a gente não faz indicação de ativos, apenas mostra o meu jeito de investir, a minha ideia, né? E mostra mais ou menos como é que é a minha ideia para a gente fazer investimentos. Então aqui a gente volta ao relatório gerencial. Essa parte eu vou passar com rapidez, tá? Mas aqui a gente vê o detalhamento da carteira do fundo. Então, ativos do setor residencial. A gente vê um por um dos devedores e qual a exposição que ele tem em cada um dos devedores. Isso aqui, para mim, é uma das melhores partes aqui, assim,
mais positivas do fundo. Ó. São exposições bem pequenas, ó, 2%, 2%. Ó. No próximo segmento aqui, ó, que é o segmento de loteamento, exposições pequenas de 2,3%, 3,7%, quando muito. Ó. O próximo segmento, multipropriedade, mesmo assim, bem pulverizado, ó, 3%, 3,8%. Death Care, que é setor acho que é de cemitérios, ó, 4% seria a maior exposição. Contudo, todos aqui são dos mesmos devedores, né? Todos. Então, aqui ele tem uma exposição ao mesmo devedor da Cortel. Continuando aqui, a gente vê aqui o setor de logística, 6%. Setor de infraestrutura, 1,9%. Educacional, 5,4%. Então, a gente vê que ele não tem alta exposição. Aqui, olha só. Recentemente, o pessoal lá da VGHF11, o pessoal da Valora, foi muito criticada porque eles investiam em ativos da própria casa. Olha aqui o fundo CVBI com 9,7% em um ativo da própria casa. Por que eu não vi a mesma crítica, a mesma reclamação para o CVBI, sabe? Ou o pessoal, desculpa, eu vou usar, eu não gosto muito de usar isso, mas ou as pessoas são burras, ou são cegas, ou são jumentice seletiva, porque, assim, o que eu tento mostrar, e eu não tô defendendo um ou outro, apesar de eu ser favorável a isso aqui, tá? Eu não tô, isso pra mim não é negativo. Mas se você for criticar um, você tem que criticar tudo, sabe? Eu acho que todas as gestoras fazem isso aqui, ó. Não tô dizendo que é certo ou errado, eu acho normal, mas, poxa, enfim, não vou me alongar muito aqui não. Mas tá aqui a gestão investindo em ativos da própria casa. Shoppings, exposições, escritório, exposição, setor de energia, exposição. Eu acho bem interessante toda essa pulverização que o fundo possui. Aqui ele fala, né, sobre o ativo da própria casa que eles têm aí. Eles investem no outro ativo da própria casa, o Valora, FIINFRA. Então eles falam um por um a ideia e o porquê de investir nesses ativos. E tem mais. Já não bastava tudo isso. Lá vai eles investir em um fundo imobiliário da própria casa. Ó. MVBI. Então em breve, acho que isso aqui ainda não está sendo negociado, tá? Mas em breve pode ser que surja na bolsa aí o multi-estratégia da VBI aí. Ó. Então... Tem mais quase 5% do portfólio e o fundo da própria casa. E aí? Tá bom ou quer mais? E olha que eu tenho fundo. Eu gosto. Eu não vejo isso aqui como sendo problema. Então, poxa, se um dos melhores fundos, na minha opinião, uma gestora boa, bacana e tal, faz isso... Enfim, tá? Continuando aqui, o finalzinho ele fala sobre as formas de você receber todos os informativos se vocês quiserem, né? Vocês podem se inscrever para receber as informações aí do portfólio do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Gostaria de reforçar e reiterar, considere ir lá no canal Amu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the way